Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando, irmãos, para lembrar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu gostei. Irmãos, é necessário você se inscrever no canal para que todos os dias, quando os vídeos eles saírem, você possa estar sendo notificado, você possa estar recebendo eles. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a mensagem do Senhor. E olha, irmãos, a palavra de hoje vai falar com você que está no fundo do poço. Irmãos, para você que está no fundo do poço, você que já tentou todas as alternativas, você que já esgotou todas as suas fichas, você que está passando por um momento onde nada dá certo. Parece que tudo que você faz dá errado. Você não sabe mais o que fazer. Você que está correndo atrás de uma melhora de vida, você que está tentando erguer a sua vida, mas nada do que você faz está dando certo. Nada do que você tenta fazer dá certo. Irmãos, eu quero falar especialmente com você nessa manhã. Para você que tudo que você faz dá errado. Nada dá certo. Eu quero falar, irmãos, especialmente com você nessa manhã. E para nós iniciarmos, eu quero ler o texto aqui com vocês, a passagem que Deus ele colocou no meu coração, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Irmãos, o texto ele é um pouquinho grande, mas é necessário nós lermos para nós podermos entender a situação. Acompanhe comigo, irmãos, essa passagem. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, que vai dizer o seguinte: 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiro. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem força. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abitar, filho de Aimeleque: tragam aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Irmãos, olha só, deixa eu explicar para vocês essa passagem. Irmãos, Davi, ele estava no fundo do poço. A gente conhece o rei Davi por, por ele ser o rei de Israel, né? O homem segundo o coração de Deus. A gente conhece Davi por Davi ser um guerreiro que sempre ganhava as suas batalhas. Muitas pessoas, irmãos, conhecem Davi somente por aquilo que ele conquistou, pelos seus prestígios. Mas a verdade, irmãos, é que Davi, ele também passou por muitas dificuldades. E essa passagem, irmãos, que nós acabamos de ler, eu acredito que foi onde Davi ele chegou no seu fundo do poço. Porque, irmãos, Davi, nessa época, ele estava morando com os filisteus.
Sim, irmãos, você não entendeu errado. Davi, ele estava morando com o povo filisteu. E nós sabemos que o povo filisteu, a nação dos filisteus, era o inimigo de Israel. Eles estavam sempre brigando, eles estavam sempre lutando, nação contra nação. O povo de Israel e os filisteus sempre estavam em guerras. Só que Davi, irmãos, ele estava morando com os filisteus, porque ele estava fugido de Saul. Saul, que era o rei daquela época, e Saul ele tinha tanta inveja de Davi que Saul procurava matar Davi. Então Davi, irmãos, ele vai morar com o povo filisteu. Ele mora lá numa cidade onde os filisteus estavam habitados. E Davi, irmãos, ele vai morar com o inimigo, com o adversário. Em uma certa feita, irmãos, os filisteus, eles saem para guerrear contra o povo de Israel. E Davi, irmãos, ele sai para lutar contra a sua própria nação. Sim, irmãos, você não ouviu errado. Davi, irmãos, ele sai para lutar contra o povo de Israel. Já que Davi, irmãos, ele estava morando com o povo filisteu, Davi, ele resolve ajudar aquela nação. Então ele vai para a guerra contra o povo de Israel. Só que chegando lá, irmãos, acontece uma confusão. Os filisteus não deixam Davi lutar. E Davi, ele acaba voltando para a cidade. E, irmãos, quando ele volta para a cidade, onde ele estava morando, ele descobre que ele foi atacado pelos amalequitas. Enquanto Davi estava fora, os amalequitas invadiram a cidade, queimaram a cidade onde Davi estava morando, queimaram as casas e levaram, irmãos, as crianças e as esposas do de Davi e dos homens que estavam com ele. E quando Davi, irmãos, ele chega na cidade, vê aquele cenário, descobre que ele foi atacado, que a cidade foi queimada, que as suas mulheres, as mulheres de seus homens, os filhos, foram levados pelos amalequitas. Irmãos, a palavra fala que Davi ele chora. Mas não foi somente um choro, irmãos, aquele choro que você chora, daqui 2 minutos você para de chorar, não. A palavra do Senhor fala que Davi ele chorou até perder as forças. Olha só, irmãos, que situação. Irmãos, como se já não bastasse, Davi está passando por tudo aquilo. A Bíblia também vai nos dizer que os homens de Davi, os homens que estavam com Davi, eles ficaram tão amargurados por estar sem as suas esposas, os seus filhos, que eles planejavam matar Davi a pedradas. Sim, irmãos, eles queriam apedrejar Davi naquele momento, porque eles estavam com tanta raiva, eles estavam tão amargurados com tudo que aconteceu, que eles queriam apedrejar Davi, porque Davi, irmãos, era o líder deles. Davi estava liderando aqueles homens. Quando Davi estava morando com os filisteus, ele estava sob o comando de mais ou menos 600 homens. E esses homens, irmãos, eles queriam apedrejar Davi, porque foi Davi que teve a ideia de lutar com os filisteus, contra o povo de Israel. E eles vão e voltam sem lutar, sem guerrear. Chega lá, a cidade está toda arrasada. Irmãos, olha só que situação que Davi está nesse momento. Eu acredito, irmãos, que muitas pessoas não teriam psicológico para poder lidar com essa situação. Talvez, irmãos, é essa situação que você está passando. Não essa situação igual Davi, mas talvez você esteja no momento passando por uma dificuldade, passando por uma etapa da sua vida onde está tudo dando errado. Igual está acontecendo com Davi. Igual aconteceu com Davi. Davi, irmãos, ele estava fugido de Saul, estava vivendo com os filisteus, que eram os seus inimigos. Ele vai guerrear contra a sua própria nação, não consegue, volta para casa, descobre que a sua cidade foi queimada, a sua casa foi queimada, as suas mulheres e os seus filhos foram levados. E se já não bastasse, irmãos, tudo
o que estava acontecendo. Ainda assim, irmãos, os próprios homens de Davi, os próprios soldados que estavam ali com Davi queriam apedrejá-lo. Olha só, irmãos, que situação. Irmãos, o que você faria se você estivesse nessa situação? Eu acredito, irmãos, que qualquer pessoa entraria em desespero. Eu acho que uma pessoa comum, uma pessoa normal, iria entrar em desespero. Ou teria fugido para salvar a sua própria vida. Porque os soldados de Davi, os guerreiros de Davi, queriam apedrejá-lo. Então, talvez, qualquer pessoa numa situação normal teria tomado a decisão de fugir, de escapar, de salvar a própria vida. Mas, irmãos, olha só qual é a decisão de Davi mediante a toda essa situação. Irmãos, lá no versículo 7, Davi ele vai mandar chamar o sacerdote e falar com o sacerdote o seguinte: acompanhe comigo o versículo 7. E ele disse ao sacerdote Abitar, filho de Aimeleque: tragam aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Olha só, irmãos, Davi, mediante aquela situação de desespero, mediante aquela situação, irmãos, de vida ou morte, Davi, ele toma uma decisão que eu acredito que muitos de nós talvez não tomaria essa decisão. Davi, ali, irmãos, no fundo do poço, mediante ao caos, mediante aquela situação de desespero, ele manda chamar um sacerdote, ele manda trazer o manto sacerdotal para que ele possa consultar a Deus. Irmão, essa é a resposta para você nessa manhã. Você que está passando pelo vale da sombra da morte. Você que está no fundo do poço. Você que não consegue encontrar uma saída. Talvez a sua situação seja a mesma situação de Davi. Davi, ele não tinha mais o que fazer. Ele não sabia o que fazer. Mas, irmãos, mesmo em meio a uma situação de desespero, Davi, ele toma a melhor decisão que ele poderia tomar naquela situação. Ele consulta a Deus. Essa, irmãos, é a resposta do Senhor para você nessa manhã. Deus, ele quer que você consulte a Ele. Talvez Deus, ele permitiu. Não é o que Deus queria, mas talvez Deus, ele permitiu você chegar nessa situação para você justamente consultar a Ele. Deus, ele quer que você entenda, irmãos. Preste atenção no que eu vou falar. Deus, ele quer que você entenda que a solução para o seu problema você vai encontrar somente nele. Irmãos, olha só o que acontece com Davi quando ele consulta a Deus. No versículo 8 vai dizer o seguinte: então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Irmãos, Davi, ele consulta a Deus, pergunta a Deus se ele deve ir atrás dos amalequitas que destruíram a cidade e roubaram as suas mulheres, seus filhos, suas filhas. E Deus ele fala para que Davi vá atrás dos amalequitas, porque ele daria vitória a Davi. Ele conseguiria derrotar os amalequitas e ainda assim trazer todo mundo são e salvo. E é isso, irmãos, que acontece. Quando você vai terminar de ler a história, é exatamente isso que acontece. Davi ele vai atrás dos amalequitas e consegue recuperar os prisioneiros. E é, irmãos, exatamente isso que Deus ele quer que você faça. A resposta, irmãos, para a sua pergunta, a solução para os seus problemas está em Deus. Você, irmãos, que está passando pelo vale da sombra da morte, você que está no fundo do poço,
Você que está passando por uma situação da sua vida onde tudo está dando errado. Nada que você faz dá certo. Irmãos, clame a Deus. Clame a Deus, peça a Deus uma direção. Peça a Deus uma resposta. Peça a Deus ajuda. Irmãos, porque Deus ele vai solucionar o seu problema. Deus ele vai te ajudar nessa situação difícil. Talvez, irmãos, você já fez de tudo, mas a única coisa que vai realmente te tirar dessa situação é você clamar a Deus. Então faça isso, irmãos. Aproveite esse momento. Eu vou orar por você, nós vamos orar. Clame a Deus. Você que está no fundo do poço, você que não consegue encontrar uma saída para o seu problema. Clame a Deus comigo neste momento. Vamos orar. Ore comigo, ore com fé. Ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, eu apresento a vida deste ouvinte aqui nessa manhã. Ó Deus, esse irmão que está ouvindo essa palavra e que se identifica com o que foi falado. Esse irmão, Deus, que está passando por um problema, por uma dificuldade, no qual ele já tentou resolver de todas as formas, mas não deu certo. Esse irmão, ó Deus, que tudo que ele faz dá errado. Esse irmão, ó Deus, que está tentando seguir a vida dele, mas não tem conseguido. Parece, ó Deus, que ele dá um passo para frente e 10 para trás. Está tudo dando errado. Talvez, ó Pai, esse irmão já tentou todas as fichas, todas as alternativas, mas nada dá certo. Mas, ó Deus, nós clamamos ao Senhor neste momento. Nós invocamos ao Teu nome neste momento e pedimos, ó Deus, a Tua ajuda. Foi somente, ó Pai, depois que Davi clamou ao Senhor, pediu ao Senhor por uma resposta. Foi somente depois disso, ó Deus, que as coisas começaram a dar certo. Nós pedimos ao Senhor neste momento, ó Pai, perdão, porque quantas vezes nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço, no nosso próprio entendimento. Deus nos perdoa por fazer do Senhor a última alternativa, a última opção. Mas nós estamos aqui, ó Pai, neste momento, pedimos para que o Senhor venha solucionar o nosso problema, venha nos direcionar nessa batalha, nessa peleja. Nos ajude, ó Deus, a sair dessa situação. Nos dê a vitória. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor neste momento. Acalma, ó Deus, a tempestade na vida desse irmão. Tira, ó Deus, este ouvinte do fundo do poço. Traz calmaria, paz para as nossas vidas. E que nós venhamos, ó Pai, reconhecer e glorificar o Teu nome por nos ajudar a sair dessa situação tão difícil. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.